Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 111 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com o Cristiano e eu queria saber se ele já foi coroinha. Caraca, mano. Meu nome é Cristiano e cada vez mais eu tenho medo do Paulinho. Não, é brincadeira. Meu nome é Cristiano Machado, estou aqui com meu amigo Juliano e a única palavra que eu posso dizer é mano, não acredito, velho. Eu sou o Juliano e tô aqui com a Sara, que ama crianças. Pior que eu amo crianças e totóis. E eu tô aqui com a Dri, que tem uma criancinha muito fofa em casa, que tem um monte de brinquedinhos e um quarto cheio de bichinhos. E é verdade que tá aprendendo a dormir sozinho. E eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Marcos Soares, falando direto de Piracicaba. Eita, nós! De volta pra casa, hein, Marcos? De volta pra minha terra. De volta pra casa, mas ainda na casa da minha mamãe. E eu sou o Marcos Soares e tô aqui com o Gilson Soares, que apesar do nome não é meu parente. Eu sou o Gilson Soares e apesar de eu não ser parente do Marcos, ele gostaria muito que eu fosse. E nós estamos aqui para falar de um tema um pouco diferente de todos que nós temos tratado aqui no podcast. Tema um pouco mais pesado. Dieta. Mas nós vamos falar sobre violência sexual. A gente ficou assim pensando bastante hoje durante o dia, quando surgiu a oportunidade de gravar sobre isso, com o Gilson que tá aqui com a gente. A gente ficou pensando, nossa, como é delicado falar sobre um assunto como esse, ainda mais com o nosso jeito descontraído que a gente fala, né? Fica complicado até fazer piadinhas com o tema, né? Então a gente vai fazer piadinhas com os convidados, né? Com os participantes, não com o tema. Porque realmente piadinha com o tema vai ser difícil mesmo, né? Pois é, cara, o cara tem que ter muito mau gosto pra fazer uma piadinha. E provavelmente se fizer, eu vou tirar na edição, então... Verdade. Nem adianta tentar. Então pode zoar que corta tudo. Mas, cara, sabe o que foi interessante? Eu conversei com o Gilson esses dias, a gente tava junto lá em Cuiabá, e foi num papo bem descontraído que saiu esse assunto. Eu nem sabia que ele trabalhava diretamente com isso. Eu conheci o Gilson na igreja e tal, não conhecia o trabalho dele, né? Uhum. E aí, quando ele começou a falar, eu fiquei, assim, de boca aberta, cara, de saber certas coisas que acontecem que estão tão próximas da gente que a gente nem imagina, né? Nossa, cara. A Letícia, pra quem não sabe, minha esposa, ela já trabalhou junto aqui em Curitiba, num projeto que tinha aqui em Curitiba, com as mães de crianças que sofriam abuso sexual. Cara, é uma parada assim que... Eu nunca fui, né? Nem podia homem participar desse projeto. Mas assim, quando ela voltava, cara, assim, você via, sabe, que a parada era diferente. Ó, a gente vai falando tudo que a gente sabe, depois a gente começa a perguntar pro especialista, tá bom? Ah, com certeza. A gente vai tentando dar de especialista, daí depois ele fala, não é bem assim. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Algumas coisas, talvez, depende da região, depende da localidade, depende do enfoque que dá, né? Pra nós, talvez seja alguma coisa, talvez a gente em São Paulo tenha alguma diferenciação em outro local do Brasil. Cara, esse cara é educado demais, né, mano? Porque se fosse eu, cara, falar, é isso mesmo, cara. Vocês não sabem de nada, mano. Não sabem de nada, vocês estão falando aí. Mas é interessante, porque assim, nossa região aqui, né, pelo menos, não a nossa região, não digo nem a região, mas as pessoas com quem eu convivo, eu não tenho contato com esse tipo de acontecimento, pelo menos não chega a informação a mim se isso acontece, né? Mas a gente sabe que isso é muito mais comum do que a gente imagina, e o principal motivo disso é a dificuldade que as crianças, os adolescentes têm de se abrir e falar sobre isso, né, Gilson? Isso é uma coisa muito grave, porque... as pessoas não têm muita noção dos problemas que pode acarretar uma criança, os traumas que vêm depois a respeito do abuso. Então, a criança é abusada, muitos pais acham que isso foi uma coisa que aconteceu antecipado, mas que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, tal, e não procura saber. Principalmente quando envolve alguém familiar, né? Também tem questão de cultura, tem alguns locais que eles consideram isso normal também. O que eu percebo, assim, é que algumas pessoas confundem, tipo, a iniciação sexual sadia com o abuso. E daí o cara pensa assim, culturalmente, em alguns lugares, essa iniciação sexual começa muito mais cedo, e às vezes o cara confunde quando uma criança ou um adolescente é abusado sexualmente com essa iniciação que seria, entre aspas, natural, né? O que exatamente caracteriza um abuso sexual, no caso de uma criança? O abuso sexual, ele pode caracterizar com contato físico e sem contato físico. Sem contato físico, a exibição de imagens pornográficas, a questão do voyeurismo, a pessoa ficar olhando a criança, a se trocar, a se banhar.
ou mesmo a pessoa se despir para uma criança. Então são abusos sexuais sem contato físico, que acontece muito nas escolas também, que são de certos tipos de palavras que o professor ou o colega mais velho fala com a criança, tudo isso é considerado abuso sexual. Agora tem com contato físico, que é onde tem o estupro. Antigamente nós tínhamos a definição de atentado violento ao pudor quando era menino, mas aí essa diferenciação acabou agora, todos são considerados estupro de vulnerável ou estupro. Se acariciou os seios de uma criança, a pessoa vai pagar pelo crime de estupro. Então não tem mais aquela questão de atentado violento ao pudor quando era menino, então o crime era mais abrandado a pena. Então essas coisas sim acabaram. Então hoje, se um adolescente ou um jovem beijar uma criança na boca e os pais denunciarem, ele vai pagar por estupro. Puxa, que interessante. E Gilson, e sobre a dificuldade das crianças falarem sobre isso, né? Isso é um problema grande que vocês enfrentam? Então, nós trabalhamos muito com campanhas educativas com as crianças nas escolas. Por quê? A maioria dos casos que nós temos, de crianças que foram abusadas, 40% delas, dos casos que nós atendemos, as primeiras pessoas a saberem são os professores. E tem um outro agravante. Muitas vezes a criança conta para o professor, mas o professor não quer se envolver no assunto e dá um conselho para a criança e simplesmente fica em silêncio. Tira o corpo fora. O professor tem que planejar a aula, tem que fazer aquilo, ainda vai preocupar com a vida da criança. Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê pena também para os profissionais que estão envolvidos com as crianças e não denunciam. Então, se um professor ou um médico fez um exame ginecológico numa criança, percebeu que ela não é mais virgem e não fez nenhuma denúncia, depois chega ao conhecimento das autoridades que ele sabia do assunto e não denunciou, ele vai ser processado, ele vai pagar multa e depois, em caso de reincidência, ele pode ser até preso. Então, assim, a omissão também é crime, no caso. Só o professor ou qualquer outra pessoa que estiver envolvida? Qualquer pessoa que estiver envolvida em algum trabalho relacionado com as crianças. Então, por exemplo, numa igreja, se um pastor ou se um professor de escola dominical souber disso, ele pode ser processado também. Se a criança falar assim, não, fulano já sabia, eu já falei pra ele, ele não denunciou, ele pode ser processado. Se ele tiver algum envolvimento com essa criança, entendeu? No caso, assim, ser o professor daquela classe, entendeu? Ou estar relacionado diretamente com aquela criança. A criança pediu socorro e ele não atendeu. Deixa eu só corrigir uma gafe, né? Eu quase não apresentei o Gilson. Gilson trabalha especialmente com pessoas, com famílias e crianças que são abusadas sexualmente, né, Gilson? Conta um pouquinho do seu trabalho, em que você está envolvido lá em Ji-Paraná, em Rondônia. É o seguinte, a gente atende as crianças e adolescentes que são vítimas, bem como suas famílias. Nós não atendemos a questão do abusador. O abusador é um caso a se pensar. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome fala que a gente também tem que trabalhar com o abusador. Como nós não temos equipe definida, então a gente trabalha só com as crianças e adolescentes vítimas e suas famílias, porque uma criança que é abusada atrapalha toda a vida de uma família. Então eu aceito as crianças na minha sala, a gente conversa, conta a história, e no mesmo local tem o psicólogo, tem o advogado, tem o assistente social e tem a coordenadora. E todos esses profissionais trabalham diretamente com essa criança. Eu vou às escolas, vejo a questão das notas escolares, como é que estão, porque quando acontece o abuso, na maioria das vezes a criança é nota 10, ela cai para 5, 6, 4, 3, porque afeta diretamente o psicológico, então ela começa a tirar notas baixas, questão da autoestima, questão da sociabilidade, então aí a criança já começa a ter problema na escola. E eu vou à escola, converso com os professores e aí tento passar para eles, e aí é um problema também que muitos professores querem saber o que aconteceu e conta pro outro, então a gente trabalha com sigilo nessas questões, e aí o que a gente faz? A gente conversa com o professor, supervisor, diretor da escola, a gente tá aqui para isso, tal, qualquer dúvida, aí eles ligam, gente, tá acontecendo isso, aí eu vou à escola, e aí aconselho, falo a respeito como eles devem proceder a questão de denúncia, essas coisas, e também atendo as crianças que já foi feita a denúncia, a gente atende lá no programa. Então a criança vai para lá, ela tem um contato com o psicólogo, a gente faz visita nas casas, porque muitas vezes o abuso sexual, na maioria das vezes, é intrafamiliar, então dos casos que nós atendemos lá, a maioria são pais, depois em segundo lugar padrasto. Então a gente chega numa casa, tem apenas um quarto e as camas todas no mesmo local, então já acontece que a criança já está vulnerável a ter esse tipo do pai ou padrasto abusar. Então a gente já vê essa questão social também. Então é onde a assistente social entra também com a parte dela e começa a verificar. No caso de haver alguma confirmação ou mesmo a possibilidade que a gente tem todas as
os indícios que é o abusador é o pai ou a pessoa próxima, então entra a questão da advogada que vai na justiça, para que a justiça tome alguma providência, a questão de afastar o pai da família. Então, está todo mundo ali envolvido. E o psicólogo trabalha também com a questão psicológica das crianças e também da sua família. No caso da denúncia, né? Por exemplo, eu sou professor da escola dominical de uma igreja e eu tenho a informação de que uma das crianças lá teve o abuso, né? Se eu não denunciar, eu posso ser condenado por isso também. Mas para quem que eu faço essa denúncia? Nós temos o Conselho Tutelar do município, porque todos os municípios têm Conselho Tutelar. Então você pode fazer a denúncia no Conselho Tutelar, você pode fazer a denúncia na Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente, caso tiver na sua cidade. Na nossa cidade, que atende as crianças, são a Delegacia da Mulher, e também no Ministério Público ou no Disque 100. Muitas pessoas preferem fazer no Disque 100 porque é um número que a pessoa não precisa se identificar. E aí o que acontece? O Disque 100, ele manda a denúncia para todos esses órgãos que eu te disse, e manda pra gente também. Então a gente vai na delegacia para saber se já foi feita a denúncia, porque também é um caso perigoso. Então a gente vai na delegacia, já foi feita a denúncia, tal, aí a gente começa a fazer o trabalho com a criança ou adolescente. A maioria das crianças, elas comentam isso com alguém, ou assim, pelo menos dos casos que você tratou, as crianças geralmente guardam isso para elas e não expõem, e as pessoas percebem através de hematomas ou comportamentos diferenciados. A maioria das vezes as crianças contaram, elas falaram. Elas não falam, talvez, suponhamos, é o pai que está abusando, elas ficam com receio de contar para a mãe. Então ela conta para o professor ou para o coleguinha da escola. E elas sabem que é um abuso, elas sabem o que é isso, ou elas só tratam como se fosse algo estranho, se depende da faixa etária? Elas, assim, algumas delas, é porque elas não gostam, umas falavam que sente dores, dói muito, então elas ficam irritadas porque dói muito, tal, mas muitas crianças, elas são vítimas e o comportamento dela começa a mudar. E aí as pessoas começam a se preocupar, principalmente nas escolas. A maioria dos casos que nós temos, a gente descobre nas escolas. Questão de muita maquiagem, a criança de 8, 9 anos coloca muita maquiagem, aquela maquiagem pesada, começa a usar roupa muito sensual. E aí isso chama muita atenção dos professores. E aí os professores ligam pra gente, estão com esse comportamento. Então a gente passa pra eles, a gente dá treinamento também para os professores, também equipe das escolas, a respeito de como identificar os casos de abuso que possam estar acontecendo. E aí também acontece de a criança ter algumas reações que não tem nenhum problema médico e a criança começar a sentir febres, dor de cabeça, aí vai para a sala da orientação. O que a orientação faz? Liga para os pais virem buscar. Então isso são indícios que a gente percebe as crianças. Então quando a gente fala com os professores, quando a gente dá esse treinamento e fala para os professores já começam a levar para esse outro lado. Então, se a criança está com dor de cabeça ou está com febre, então eu vou questionar e começa a perguntar como é que funciona, como é que é na sua casa. Aí eles descobrem. Aí a criança começa a contar e vai e conta tudo. A questão de xixi, né? Muitas escolas de ensino fundamental, as crianças, fazer xixi na cama é normal, chama de enurese, né? Tanto a noturna quanto a diurna. Mas a partir de 5 anos não é considerado normal. Então, se uma criança a partir de 5 anos continua fazendo xixi na cama, provavelmente, ou precisa rever o que está acontecendo. Talvez seja uma patologia, mas talvez ela possa estar sendo abusada sexualmente. E acontece muito de confundirem, por exemplo, não sei se as crianças ficam agressivas ou muito quietas, acontece muito de confundirem e demorar a identificar o problema, porque acham que é uma fase da criança de rebeldia, que ela está fazendo aquilo porque ela é irritante. Sim, acontece, às vezes a gente, como eu também leciono em sala de aula, acontece muitas vezes das pessoas, quando a criança está arredia ou quieta, ninguém procura ajuda. Porque entende que não atrapalhou a aula do professor, é o aluno exemplo. Perfeito. Só procuram quando a criança está pulando o muro, quando a criança não para mais dentro da escola, aí que eles vão procurar. Ele tá dando trabalho, né? Um trabalho, mas quando não está dando trabalho, continua sem problema. Os pais são os que estão mais próximos da criança e que poderiam fazer algum tipo de abuso estando até fora de suspeita. Alguns podem pensar, porque realmente é uma coisa assim abominável pensar que uma pessoa vai fazer isso contra a criança, quem dirá um pai fazer isso com uma criança. O maior número de casos
é do próprio pai? A maioria dos casos de Ji-Paraná que nós atendemos é o índice nacional também. São os pais, depois os padrastos, aí depois vem outras pessoas da família e por último, desconhecido. Então o problema que a gente percebe é o seguinte, os pais, eu não sei se agora mudou, mas na minha época, os pais não deixavam a criança sair com pessoas estranhas, tal, mas com o tio, gente boa, tal, vai. Ah, não pode ficar sozinho a menina com um homem, mas se for homem com homem não tem problema. E aí acontece os problemas que, quando a gente fala de abuso sexual, nós temos dois tipos de abusadores, que são os pedófilos, que são aqueles doentes, e são os abusadores oportunistas. Então, só para diferenciar rapidinho, os pedófilos eles sentem atração por crianças. Se eles casarem, eles vão ter relação baseada na amizade, no carinho e tal, mas relacionamento sexual não. E já os abusadores oportunistas, na maioria das vezes, são casados. Eles têm a sua família, mas abusam porque a mãe saiu, aí ele tá sozinho em casa com a criança, ele abusa, ou adolescente. Então, há essa distinção. Por isso, é muito difícil as pessoas serem punidas, porque esse crime não tem testemunha. Nós temos alguns problemas, tem uma denominação considerada evangélica que não aceitam muito a denúncia. Por quê? Para eles, para ser feita uma denúncia, tem que haver 2 ou 3 testemunhas. Pegando o texto lá de Deuteronômio, também lá do Novo Testamento, para que essa denúncia vá à frente. Então o que acontece? Como o crime não tem testemunhas, a mãe chega na igreja, conta pro líder lá da igreja que ela foi abusada. Se ela não deixar a denúncia fora, ela é excluída da igreja. Então isso a gente fala também nas palestras, para que mesmo pessoas que frequentam essas igrejas, se há isso na sua igreja, sai fora, isso é crime, tem que ser denunciado, independente de ser excluído da igreja ou não. Então a gente tem esses problemas que a gente enfrenta. Na questão da igreja, acontece, assim, tem algumas ocorrências disso acontecer com pastores ou com professores de escola dominical, de criança. Você já viu alguns casos assim nessa sua carreira? Tem sim. Nós temos de pastores, nós temos de líderes jovens, de líderes de criança, e a maioria das crianças que nós atendemos lá são pessoas de lares evangélicos. A maioria são de lares evangélicos. Eu não sei se porque os pais acham que todo mundo é gente boa e não desconfia de ninguém, e isso acontece. Já aconteceu de pessoas virem nos procurar, dizendo assim, Gil, a gente tem 2 crianças, está sendo abusado, tal, e aí eu falo, não, mas faz o seguinte, eu vou atender com certeza, mas vai lá no conselho tutelar, faz essa denúncia, tudo que você está me contando. Ela fala, não posso, porque a mãe não quer contar, porque quem abusou foi o pastor. Aí eu disse, mas eu não posso atender, eu posso aconselhar essa família, mas eu não posso atender, porque nessa época o crime era considerado um crime de ação condicionada à representação. Então só quem poderia representar era o representante legal, né? O antigo pátrio poder, quem tem o poder familiar, no caso hoje nos nossos dias. Então era o pai ou a mãe. Se não querem denunciar, eu não poderia fazer nada. Só que teve uma mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente, hoje é considerado um crime incondicionado, um crime de ação incondicionada à representação. Então qualquer cidadão pode denunciar e aí o Ministério Público, a delegacia vai tomar todas as providências. Agora você falou que é um crime que tem que ser denunciado com testemunha, senão a denúncia não vai à frente. Foi isso que eu entendi? Eu tô falando, a questão da igreja é assim, eles pegam aqueles textos bíblicos que falam a questão da testemunha. Mas temos muitas provas que mesmo que não haja testemunha, tem muitas provas que vão ser analisadas. É que demora muito para ser analisado. Então, suponhamos, provas imateriais, questão do psicológico. Então, eles pegam um relatório nosso, a justiça pega um relatório nosso a respeito de como está a criança, tal. Exame de corpo de delito, para saber se a criança é virgem ou não é mais virgem. Também tem outro problema nisso. Tem crianças, meninas, né, que tem o ímã complacente. Então, ela é abusada sexualmente, mas no relatório do médico ela continua sendo virgem. Então, tem todos esses problemas, mas a denúncia vai à frente. Se não tem testemunhas, mas o comportamento da criança, o que a gente pega relatório da escola, boletim escolar e anexa tudo ao processo, manda tudo para a delegacia. Eles pedem relatório, o juiz pede relatório da gente, e a gente manda todos esses relatórios. Mas com o passar do tempo, fica difícil se a pessoa segurar isso por muito tempo, porque a criança começa a contar. E entre a fala da criança, ela conta com detalhes, dias, então fica difícil o cara sair fora.
mas a nossa lei, você sabe como é que é, então, entre ter um roubo e ter um abuso sexual, eles vão primeiro analisar a questão do roubo e não do abuso sexual. Você falou que tem os pedófilos e tem os oportunistas. Eu quero saber se eles têm algum problema mental, se eles têm algum tipo de sociopatia, alguma coisa do gênero, ou se esses caras são apenas safados. E se, assim, a maioria deles é preso e tem alguma punição pra eles, ou fica por isso mesmo? Porque se não tiver, a Sarah vai dar um jeito, né, Sarah? Com certeza. O pedófilo, o doente, ele tem uma disfunção só sexual. O resto da vida dele toda é normal. Então, ele trabalha, ele paga suas contas em dias, na maioria das vezes são os melhores vizinhos, os melhores amigos, as melhores pessoas. Não tem como você olhar no rosto da pessoa e dizer, esse cara é um pedófilo. Aí alguém pode falar, se ele for um solteirão de uns 40 anos e na sua casa tem muitos brinquedos e tal, essas coisas, são indícios que eles usam pra chamar as crianças. Mas na personalidade dele, ele tem um desvio apenas sexual. Esses são os pedófilos. E os médicos, os profissionais falam que não existe cura para isso. Então existem até leis no Brasil para que leis assim que já foram feitas, mas ainda não foram aprovadas e alguns deputados querem que sejam aprovadas a questão da tornozeleira, que o pedófilo sai da cadeia e quando ele sair da cadeia ele vai andar com uma tornozeleira saiu pro resto da vida. E essa tornozeleira, talvez tinha um sensor, quando chegasse próximo de criança, essa apitava, dava algum sinal, essas coisas. Nossa, eu quero ser taxativo o resto da vida. Eu tenho uma sugestão melhor, mas o governo não ia aceitar. Sara. Nos Estados Unidos já existe a injeção e outros têm a questão de uma cirurgia que é feita numa parte do cérebro lá que é responsável pela área sexual onde é feita essa cirurgia, mas aí o preso ele é condenado e se ele quiser abrandar a pena ou ser liberto, e aí ele pega e aceita a cirurgia. Então são coisas assim que estão sendo estudadas ainda, mas não tem nada certo. A questão do abusador oportunista, ele não tem nada de doente. Ele Só é safado. É safado. Então é isso que acontece. Lá em Rondônia, se ele for preso, ele é punido na cadeia, a maioria das vezes. Isso acho que não só em Rondônia não, isso aí é a lei da cadeia, né? Acontece muito lá, então já aconteceram de alguns casos serem presos, camaradas, e eles já saírem no caixão. Então, sofrem muito. Então, tem isso também. E aí, o problema dessa questão dessa violência toda na cadeia, porque acontece também da pessoa ser presa e não ser culpada. Então, aconteceu um caso lá em Porto Velho que as crianças, o pai era evangélico, não deixava ela ir para as festas. Então, o que elas fizeram? Denunciaram o pai que o pai estava abusando delas. Então, ele foi preso, tal. E aí, depois que ele estava preso e estava passando por tudo isso que vocês estão falando aí, o advogado dele conversou com elas e falou que era mentira. Elas queriam que ele fosse preso, pensou que ele ia ser preso, ia passar uma noite na cadeia, no outro dia ser solto e nunca mais ele teria moral para falar com elas para não ir às festas. Que ele tinha sido preso, tal. Caramba. Que tenso. Então, assim, acontece isso também. E acontece também a questão de mães que estão em litígio com a esposa, questão de bens. Quando falou a respeito das classes sociais, o problema das classes mais altas, a maioria é isso. Então a gente chama de alienação parental, que é onde a mãe tem uma criança muito novinha e fala, aí precisa da guarda judicial, essas coisas aí. Ela falou, seu pai, quando ele te dava banho, ele fazia isso, seu pai fazia isso. Ai, que horror, gente. Caraca, mano. Então acontece, nós temos casos em Ji-Paraná lá, onde é briga judicial por causa de uma casa e o pai jura que nunca fez nada, quem abusava da criança era o tio, mas a mãe viu o tio abusando, colocou que é o pai porque ela precisava da casa. Então assim, existem esses problemas. Como a nossa lei é falha, fica difícil a gente punir tão rigorosamente essas questões. Inclusive tem aquele caso que aconteceu em São Paulo, acho que todo mundo lembra aí, o negócio da escola base, lembram disso? Que acabou com a vida do casal, acabou de vez, assim, ele conseguiu uma indenização na justiça, assim, mas ele falou, olha, não adianta a indenização porque acabaram com a minha vida, e foi ver, não era nada, né, daquilo. Tava em todos os jornais, né, todo dia. A revista Veja e a Folha de São Paulo acabaram com o casal japonês lá até. Exatamente. Mas o que caso que é esse? Dá pra contar rapidinho? Inventaram uma história. É uma escola, eles tinham uma escola de infantil, e aí umas crianças inventaram uma história de que o casal abusava deles e tal, e eles fecharam a escola, queriam apedrejar eles, foram processados, acabou com a vida deles. Depois no processo foi ver, não era verdade. Pra você ver de como todo o barulho que foi feito deixou uma falsa sensação, uma falsa aparência do que aconteceu. A hora que você falou da escola base, eu lembrei, aqueles pedófilos, sabe? Depois que você me lembrou de que eles tinham sido absolvidos, sabe? Porque o que ficou
demarcada que eles eram pedófilos. Inclusive aí, Gilson, não sei, tem algum caso que pode acontecer, parece que você já até tratou disso, de pastores que foram acusados também indevidamente, tem isso? Então, acontece sim, acontece de pastores ou qualquer outro líder religioso. Por quê? Muitas pessoas talvez abusam e querem colocar a culpa em alguém, principalmente em alguém que está bem próximo da criança ou alguém que ela goste muito. Então acontece sim de pessoas serem acusadas injustamente, sim, pastores, líderes, e aí o que acontece? A pessoa nunca mais consegue se reerguer, na mesma cidade não, vai ter que mudar de estado, e se sair numa mídia, então aí... Já era. Tem alguma coisa que pode ser feita no sentido de orientação, porque vamos separar bem as coisas, né? Não é porque é pastor ou porque é líder religioso que o cara não pode ser também um sem vergonha, safado, né? Então pode acontecer que ele seja o culpado mesmo e pode ser que ele seja totalmente inocente, como a gente tá falando aí. Então existe algum cuidado que a igreja pode tomar ou precisa tomar quando vai fazer um trabalho com criança, por exemplo, para evitar a falsa acusação? Porque se tiver a verdadeira acusação, tem mais é que ir pra cadeia mesmo. Agora, e se for a falsa, como é que faz para evitar isso aí? Quem trabalha com criança, por exemplo, acho que uma orientação boa de ser dada. Eu, no trabalho que eu realizo, meu ministério é com crianças. É claro, a gente desenvolve outras coisas, mas eu creio que o meu ministério é o evangelismo de criança. Então eu tenho muito cuidado, eu não faço nenhum trabalho sem a presença de algumas mulheres, ou jovens, ou senhoras, ou outros homens também. Então tem alguns jovens que trabalham comigo, então todo o trabalho. Então se eu for fazer um trabalho no bairro tal, sempre vai ter 2 ou 3 pessoas junto comigo, porque eu sei desse problema. Então se eu vou fazer uma visita numa creche, num orfanato, qualquer lugar que eu for, essas pessoas vão, nós temos uma equipe lá de 9 professores, então a gente está bem inteirado a respeito desse assunto. Então é para que não haja nenhum problema dessa situação acontecer, porque muitas pessoas, hoje em dia, ouve-se muito falar negócio de processo, vou processar. E a primeira coisa que olha, vamos processar e depois ver o que dá. E aí a pessoa acabou a vida da pessoa. Se acontece uma coisa dessa em Rondônia, comigo, Brasil é pouco pra mim. Porque além da questão ali, existem as pessoas maldosas da própria igreja, que manda um recado pra pessoa da outra igreja, que manda um e-mail pra um site de coisa, e aí você vai naquela outra igreja, não, acaba. Então a pessoa, existe também o contrário. Nós temos exemplo lá em Rondônia, o contrário, de pessoa que abusou de criança e a igreja simplesmente disciplinou e a pessoa continua, e pelo que percebe-se, continua fazendo os mesmos atos. Então existem as duas faces. Se alguém levanta um falso testemunho, uma mãe dessa, que isso não é uma mãe, né, ou uma pessoa que diz que alguém está abusando da criança e depois descobre que é uma mentira, tem alguma punição para essa pessoa? Não sei se você vai saber me responder dentro da lei, se tem alguma punição para essa pessoa que estragou a vida da outra, né? E até da própria criança que não foi abusada, mas que leva aquilo pro resto da vida, né? Então ela vai ter a punição de falso testemunho, essas punições assim que ela não vai pagar, porque ela não tem dinheiro para pagar. Indenização, essas coisas não tem, na maioria das vezes. Então vai ficar quase sem punição mesmo, mas ela vai responder pelo crime de falso testemunho. Mas essa abertura que o ECA dá de que você denuncie, não precisa. A denúncia, ela deve ser feita sem... O ECA aí, só para deixar claro, é o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Não é ECA. Então, e aí o que ele fala? Ele fala que tem que denunciar mesmo que não tenha certeza. Então, se tem indícios, já é para denunciar. Mas o problema não é a denúncia, porque se a denúncia é feita e as pessoas responsáveis tomam providências para ir verificar, averiguar tudinho, procurar saber a verdade, tá bom. Mas isso acontece numa delegacia onde tem repórteres para todo lado. Aí os caras pegam a notícia dessa, já vai em cima da pessoa, não coloca nome porque tem medo de processo, mas conta histórias e a pessoa se identifica com aquilo e já conta pro outro, então dá um problemão muito grande. A denúncia, ela deve ser feita, mesmo que a pessoa não tenha prova. Se tem indícios, muitas vezes a pessoa chega pra mim e fala: Gilson, tem uma criança que ela chora todas as noites ela chora e fala: tá doendo. A pessoa não tem prova nenhuma, pode estar com uma ferida e a pessoa está tentando passar algum remédio. Então o que é feita? A denúncia. Então te vai dar o conselho tutelar, conversa com eles, eles vão, fazem a visita, conversa, tal, ou vai na delegacia ou o próprio Ministério Público, verifica tudo isso. Agora, se isso cai numa mídia, então aí o problema é sério.
Fica a dica com convidado especial hoje. Sou eu, Juliano. Juliano Barcelos, nesse tema pesado aqui, né? E a gente não encontrou nenhum livro, assim, relacionado a ele que a gente pudesse indicar, mas tem um livro que tem a ver com a atitude de se fazer alguma coisa, pensando no que Jesus faria. É o clássico Em Seus Passos, Que Faria Jesus, que é da editora Agnus também, No caso, eu não li Em Seus Passos, Que Faria Jesus, mas o Juliano leu e pode falar pra você, né, Gil? Eu li. Realmente um best-seller, só nos Estados Unidos, mais de 50 milhões de cópias vendidas desse livro. Olha só. E o que você achou dele, assim? Como que ele falou com você? Eu achei o livro fantástico. Na verdade, assim, a sensação que eu tive quando eu terminei de ler o livro é: que raio de cristão que eu sou. Sendo sincero mesmo, essa é a sensação que eu tive, porque o livro fala de coisas tão básicas do cristianismo e que muitas vezes a gente não vive, ou não vive em plenitude aquilo. A história do livro é muito simples. O título fala tudo do livro. Em seus passos, o que faria Jesus? Um grupo de pessoas resolve fazer isso e levar isso até as últimas consequências. O desenrolar dele é fantástico, e o principal é o final, porque é imprevisível. Eu fui lendo e eu esperei assim, bom, agora tá acontecendo, vai acontecer, e o final é surpreendente. É aquele livro que se revela tudo na última frase. Na última palavra? Na verdade, não. Ele é um livro que vai se revelando, mas pela condução do livro, você espera um final, e o final não é aquele, mas o final é muito bom e muito surpreendente. E assim, eu posso falar da parte logística da coisa, porque você consegue comprar esse livro que o Juliano gostou tanto por R$ 9,90 no site da Agnus. Olha só que super barato promoção. Demais. Barato, R$ 9,90, né? 9,90. A Agnus tem feito algumas promoções assim imperdíveis. É edição de bolso, né? Fica fácil de levar, ler no ônibus, ler na sala de espera do consultório médico, né? Então fica fácil de tirar do bolso e folhear esse livro, beleza? Tá aí o link. Você compra Em Seus Passos, Que Faria Jesus, é do Charles M. Sheldon. E é um livro assim, de super fácil leitura. Na verdade, eu dei ele de presente pra minha mãe, peguei emprestado, 4 vezes que eu sentei, eu li o livro inteiro. Que legal. Então é aí pra você pensar na sua vida, nas suas atitudes, se você está agradando realmente a Jesus. Tá certo, Gil? Fechado. Cristiano, por que você tá quietinho, cara? Cara, eu tô meio... Porque assim, sempre que toca nesse assunto, assim, pra mim é muito gritante isso, cara. Assim como pra qualquer um, né? Já participei de eventos, assim, que foram alguns pastores falar sobre a questão de abuso sexual e tal, recuperação de pedófilos e tudo mais. Só que sempre que a gente toca nesse assunto, assim, pra mim, assim... Dá um ruim, né? Dá uma sensação de, putz, cara, uma sensação de mãos atadas. Impotência, né? Pra quem tem filho, pra quem igual eu tenho uma filha de 10 anos. Quando você visualiza uma situação dessa, é mais ou menos aquele sentimento que a Sarah tava falando ali. Pô, é vontade de matar o cara. Só que... Não acho que ele tinha que matar, não. Acho que tinha que arrancar um pedacinho a cada dia, ele sofrendo até ele morrer. Matar é pouco pra ele. Eu tô aqui passando mal com isso, gente. Mas sabe, Cristiano, sabe uma coisa que eu tinha essa mesma sensação, mas agora eu começo a ter uma sensação em que é engraçado isso assim, né? Muito estranho até, não é nada engraçado, mas a partir do que o Gilson falou, eu fico até mais tranquilo, porque está mais estarrecedor ainda do que as coisas, é saber que a maioria dos casos acontece com gente próxima. Pois é, cara, então, na maioria desses eventos que eu fui, o que se falava era isso, eram pais, padrasto, tio, gente de confiança, né, cara? E assim, gente, por que eles fazem isso? Porque se tem o pai, tem uma mãe, e a mãe está teoricamente disposta a fazer sexo com ele. Por que ele procura uma criança e especialmente a filha ou o filho? Então, eu tenho uma tese aí que eu sempre, até já falei sobre isso quando eu falo sobre o pecado, Gilson. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Você concorda com essa tese? É uma tese teológica, mas a teologia, quando ela se encontra com a prática, às vezes a gente tem que rever, né? Mas eu digo assim que, potencialmente, qualquer um de nós pode ser um pedófilo ou pode ser um abusador, oportunista, como você chamou aí. Você concorda com isso ou você acha que não é bem assim? Pedófilo, ele nasce com essa predisposição, segundo os especialistas. Agora, o oportunista, qualquer um de nós pode ser. Então, isso aí que é mais estarrecedor ainda, né? Porque é uma coisa que você imagina assim, eu nunca vou fazer isso. E, de fato, eu espero que nunca mesmo. Só que, assim, a vontade que tem aí, eu concordo e compartilho do que a Sarah tá dizendo, que dá vontade de fazer isso. O Cristiano falou isso, vontade de pagar com a mesma moeda. Mas se a gente for pensar, a gente só não participa dessas coisas por causa da graça. Porque se for olhar, a gente não é melhor que esses caras, infelizmente. O que eu ia falar aquela hora era
é justamente isso, cara. Às vezes eu me pergunto, e o cara, mano? O cara que pratica isso? Qual o tratamento pra essa pessoa? Qual a punição sensata? Porque quando a gente trata de um assunto desse, é igual quando você fala da questão da pena de morte. Eu, como cristão e antes de tudo como ser humano, eu acredito que a pena de morte tá errada. Mas se acontece, um cara mata minha mãe, naturalmente a minha carne vai falar mais alta e eu vou querer matar o cara. Então, claro, pra uma família que teve um problema desse, você não pode ser alguma entrar com esse tipo de discussão. Mas hoje, entre a gente que tá aqui gravando, a pergunta que eu faço é, como tratar esse cara? Esse cara tem uma solução? Tipo, eu tô falando em critérios humanos, assim. Antes disso, você pode ser a pergunta mais besta do mundo, mas eu tenho essa curiosidade. Só existem casos de homens que cometem esse crime ou tem mulheres também? Tem. É uma porcentagem muito mínima. Nossa, tem mulher? Ai. Lá em Paraná nós temos acho que 2 casos de mulheres. E aí abusa sim. E um é a madrasta que abusa da criança. Uhum. Mas é de menino. Mas de menino. Ou se ela tiver alguma predisposição para o homossexualismo, ela abusa da menina. Mas se não... Uma pergunta parecida com essa, assim, dentro dessa linha aí, Paulinho, que você fez... Não vamos esquecer da pergunta do Cristiano, tá? Não, tá certo. Ela já interrompi o Cristiano 2 vezes, desculpa aí, mano. Tá tudo bem, vai ter volta. É que assim, a maioria das crianças que são abusadas são meninos ou meninas? A maioria são meninas. Tem meninos também. A questão do pedófilo, ele abusa, na maioria das vezes, de meninos. O doente, que só tem atração por meninos. Agora acontece também de que a pessoa confundir assim, porque ele é homossexual, ele vai abusar de menino. Não. Tem pedófilo que abusa de menina também. E tem homossexual que abusa de menino também, que é o oportunista do mesmo jeito dos outros. Qual era a pergunta mesmo do Cristiano? Como que a gente consegue visualizar o tratamento do cara que é pedófilo? Porque, por exemplo, né, se você mesmo falou agora que tem o cara que é pedófilo e o cara que é oportunista. O cara que é pedófilo, vamos supor que tem um pedófilo aí que já abusou de várias crianças, mas ele chega numa igreja e se converte. Da mesma forma que chega um drogado e fala, quero parar de usar droga. Ou em alguma instância chega um homossexual e fala, não quero mais ser homossexual. Pode chegar um pedófilo também e falar assim, eu já abusei de 10 crianças e eu quero parar com isso. Aonde que a gente vai encontrar frieza para tratar humanamente um cara desse? Os casos que acontecem quando depois você começa a acostumar com as coisas, entendeu? Não acostumar, mas assim, já não deixa tão esclarecedor, não choca tanto, entendeu? Mas assim, um pedófilo, se ele se converte, só que ele vai ter que fazer um tratamento. Mas esse tratamento, ele vai ter que fazer esse tratamento e ter que ter alguém para orientar esse cara pro resto da vida. Porque você pode prender ele por 40 anos. Quando ele sair, ele vai abusar de criança. A primeira coisa que ele vai procurar é abusar de criança. Aos olhos humanos não tem cura, mas tem algumas... Igual o drogado, a pessoa que é um viciado, ele pode se recuperar, dependendo dele querer e de tratamento, tal, ele pode se recuperar. O pedófilo também pode. Mas aí, Gilson, uma questão aí dentro desse aspecto que o Cristiano levantou. Existe uma diferença, eu vou fazer a colocação, você vê se concorda ou não. Existe uma diferença entre o cara que vem drogado ou viciado em drogas, que precisa depois lutar contra isso a vida inteira, ou o cara que foi alcoólatra, por exemplo, e que ele vai ter que pagar a sua própria consciência, só o que ele fez. Agora, o cara que foi pedófilo, eu acho que a graça pode, a gente espera que recupere e tal, mas mesmo que ele se converta, ele tem que pagar o crime, né? E se o cara se converte e fala isso pro pastor, olha, eu era pedófilo e abusei de 15 crianças, o cara fala assim, agora fica pra lá essas 15, ou ele tem que também ser denunciado e pagar por isso? Então, ele tem que ser denunciado. O que pode ser feito, e a gente até recomenda, é que se conversa, se vai na delegacia, fala que a pessoa tá assim, e já consiga ver se consegue cela especial, essas coisas, pra que a pessoa não vá pra cela junto com os demais, porque senão ele não sai vivo de lá. Então, assim, se a pessoa se converteu, então é interessante passar essa informação pra que converse com o delegado, tal, fala, eu tenho uma denúncia pra ser feita, a pessoa quer se entregar, tá acontecendo isso, mas ele não pode, então esse crime é um crime que é sigiloso, você não passa isso pros outros presos, tal. Converse, de preferência com o advogado, e ele vai estar passando essas recomendações. E aí, caso aconteça alguma coisa, o Estado vai ser penalizado. Então, eu creio que pode ser feito isso, para que essa pessoa, mas ela tem que cumprir esse crime, porque é crime e ela precisa pagar pelo que ela fez. E a gente tá falando, é só de criança ou de adulto também? Criança e adolescente, né? Criança e adolescente, talvez a gente atende, assim, um adulto um jovem de 18, 19 anos, a gente atende. Mas ele foi abusado quando era criança, entendeu? Nós temos muitos casos de pessoas, vocês não têm noção de tanto de pessoas que tem na igreja que foram abusadas quando crianças. Nossa! Você já acompanhou a criança
até chegar numa fase adulta ou até relatos de adultos de como isso muda a vida dela todas e se elas conseguem superar, claro que é uma coisa que elas devem lembrar pro resto da vida, mas se elas conseguem de alguma forma superar isso e ter uma vida, abre e fecha aspas, normal. Sim, se essa pessoa ela for acompanhada quando aconteceu, ou mesmo depois ela for acompanhada com profissionais, com pessoas que estão trabalhando com ela, orientando, ela cresce e tem uma vida normal. É claro que ela não vai esquecer isso nunca, né? Mas ela pode ter uma vida normal. Mas ao contrário disso, a gente percebe, a gente tem lá crianças que saíram da escola, que não vai mais à escola, crianças que não se enturmam mais com ninguém, não se socializam com ninguém, crianças que já tentaram suicídio, tem crianças que já até morreram. A pessoa se sente, entendeu? Imagina o pai, a pessoa onde a criança tinha a maior confiança, onde tudo procurava com ele. Ele tá abusando, então acabou, a criança não tem mais por que viver. A maioria das prostitutas hoje, você pode fazer uma pesquisa aí que elas vão te contar que elas foram abusadas quando criança ou adolescente. Homossexuais também, existem muitos que foram abusados quando crianças. E isso acontece. Por quê? A pessoa que abusava era a pessoa que ela tinha maior confiança. Então, para ela, o corpo dela não tem valor nenhum. Então, tanto faz como tanto fez. E aí ela continua a praticar isso. Eu tô entendendo agora um pouquinho melhor o que tá acontecendo com o Cristiano lá em Curitiba. Ele tá passando por um processo assim que vai dando... Tem hora que começa a sentir nojo, depois você começa a sentir uma raiva. E depois dá dor. Depois você começa a sentir pena, até mesmo dos próprios caras que fazem isso. Por incrível que pareça, dá pra sentir pena deles também. Até porque eu creio que Deus sinta também, né? Uhum. Agora, assim, como igreja, Gilson, o que você acha que a gente poderia fazer? Você tá falando como profissional, mas você também é cristão. Eu sei que você já mencionou aí seu ministério com crianças e tudo. Existe alguma coisa que você acha que as igrejas poderiam fazer a respeito disso? Por exemplo, eu sinto que você tocou num ponto aí da informação. Talvez muita gente vai ouvir esse podcast, Paulinho, e vai começar a mexer com feridas antigas aí que ele deixou lá pra baixo e não quis mais mexer. E pelo que você estava falando, não é a melhor opção, né? Que a pessoa não consegue superar isso. Então, assim, o que a igreja, como igreja, pode fazer? O que você sugeriria, assim, algumas coisas práticas? Não só na questão da prevenção, mas também no tratamento de quem já passou por isso. Porque muita gente que está ouvindo poderá ter passado por isso. O que a gente orienta, mesmo na igreja, eu falo a respeito disso algumas vezes, e as pessoas, o que eles têm trauma. Quando eu começo a falar isso, as pessoas querem tapar os ouvidos, porque é tão ruim que eles preferem viver sem essa informação. Agora a igreja, tem uma igreja lá em Rondônia, acho que tem no Brasil inteiro, eles fazem um dia Quebrando o Silêncio, que é o nome, e nesse Quebrando o Silêncio eles convidam as pessoas para palestrarem na igreja somente esse assunto. Então a gente fala a respeito disso, as informações que os pais devem passar para as crianças. Se um adulto for te dar banho, passou a mão que não passa, roupa, não toca, não isso, não aquilo, essas questões a gente passa para as crianças. O que nós percebemos é que essa época de férias, os netos querem ir para casa dos avós, os pais mandam aos montes, vai, avô, foi meu pai, então não tem problema. Chega lá, aí essa pessoa tem empregado nessa casa, vai para um sítio, para uma chácara, aí chega lá, tem o vaqueiro, tem não sei quem, e aí não sabe com quem tá lidando. Então os pais precisam de orientar. Se você vai para lá, eu sou um pouco chato nessa questão, então uma vez uma irmã chegou pra mim e falou assim: Gils, eu tô com muita raiva da minha mãe. Eu falei, por quê? Eu mandei meu filho pro sítio e ela tá brava, só porque o avô dele, não sei o que, e tipo assim, os primos dele vão estar lá. Eu falei, sim, se você falou comigo, você falou com a pessoa errada, porque eu concordo com a sua mãe. Você sabe quem tá lá, com quem ele vai dormir, onde ele vai dormir, com quem ele vai passar o dia todo. Se você não tá lá pra orientar, pra cuidar, você tem que analisar isso. Aí ela ficou com raiva, ficou chateada, porque eu tinha falado isso. E aí, quando eu começo a falar isso, as pessoas, não, para, isso é ruim demais, isso é horrível, não sei o que, para. Então, a reação das pessoas é que não fale isso, mas cada dia eu continuo a afirmar que isso precisa ser falado. A igreja precisa, nas reuniões de ministérios ou de departamentos, como chamam, precisa passar isso. Talvez não no púlpito com visitante, tal, que talvez pega mal ou soa mal, mas assim, naquelas reuniões menores, para pais e também para treinamentos. A gente vai nas escolas e faz essa orientação que era para os pais fazerem, a gente faz com as crianças. Então, a gente faz orientação para criança da educação infantil. Então, crianças de
até 5 anos, a gente fala a respeito disso, só que a gente trabalha de uma maneira diferente, a gente fala nem a palavra sexo, a gente começa com fantoche, trabalhando com fantoche e tal, e aí fala, ó, se o adulto fizer isso, os adultos querem fazer coisas erradas com vocês, é claro que no final da palestra tem alguma criança que chega, ei, o que é aquela coisas erradas que você falou quando só vai fazer depois de casados? Aí eu tenho que explicar, então quer dizer, já tá um pouquinho mais avançado, mas a psicologia explica a respeito do desenvolvimento cognitivo, intelectual, emocional, e a gente precisa pegar essas coisas e passar para a igreja. A criança tá com 8, 9 anos, o pai não falou nada disso pra ele ainda. Não, ele não tá pensando nisso. Ele tá vendo na internet. Ele tá pesquisando. O coleguinha dele tem no celular vídeos. Uma coisa leva a outra. Então hoje ele tá vendo um filme pornô, amanhã ele tá fazendo filme pornô. Então isso acontece. Tínhamos um abrigo lá, que era pra cuidar de crianças e adolescentes de rua, tal, e aí muitas crianças que tinham pais, mas não queriam ficar com os pais, iam pra lá. Com o passar do tempo, nós fomos verificar, um promotor da cidade deu uma câmera pra eles fazerem os vídeos no próprio local. Caraca! Então, assim, isso até hoje nunca se soube, nunca se fez nada a respeito disso, porque o cara é da justiça, então ele abafou tudo, ele nunca aconteceu nada. Então, os pais precisam ser orientados o que eles vão falar o que os filhos vão fazer. Sexo é só, aí eu falo pra eles, sexo é quando você for adulto. Você tem que ter, aí eu pego textos bíblicos, há tempo pra tudo e tal, você tem que estudar, se divertir, brincar. Isso eu passo para algumas pessoas da igreja. Tem algumas pessoas que fica muito difícil você falar esse assunto, principalmente se for pessoas um pouco avançadas em idade, eles não têm essa cultura da informação. Então, se você começar a falar isso, eles vão falar, tá falando de sexo, então vambora, e aí fica chateado, não quer mais voltar na igreja. Então, tem que tomar alguns cuidados a respeito dessas questões. Esse problema de você divulgar e tudo mais, eu verifico que em especial, no que tem a ver com a questão sexual, sempre as pessoas tomam essa consciência meio romanista de que sexo é uma coisa suja por excelência. Então você nunca pode falar sobre nada que tenha a ver com sexo, mesmo que essa conversa pode salvar a vida de uma criança. Esses dias a gente escreveu, um amigo nosso escreveu um texto sobre sexo no blog ali, e foi um dos textos mais acessados. E a gente verificou isso, falou assim, ó, quando é um assunto desse tipo, as pessoas tendem a ficar meio oriçadas, assim, né? E como você falou, quando é um cara mais velho, quando é uma senhora mais velha, a tendência dela é achar, não, sexo não é assunto pra gente tratar aqui na igreja. E muitas vezes isso pode, até uma palavra de 15 minutos ali com uma pessoa como você, pode orientar uma pessoa que vai salvar a vida de uma criança lá no futuro, né? Ô Gilson, você acha, por exemplo, que a exposição que a mídia tá fazendo desses casos, de pedofilia principalmente, né, pode ter um efeito contrário? Há quem defenda, por exemplo, se você começa a divulgar muito isso, começa, entre aspas, a atiçar os caras que são os oportunistas, o cara que nunca pensou nisso, começa a ver isso aí. Você acha melhor que divulgue, que fale, ou para que as pessoas que estão passando por isso tomem consciência e denunciem, ou não? O que você acha disso? A gente faz algumas campanhas durante o ano. Na época da campanha, no mês seguinte, a gente tem muitos casos registrados. Não porque está acontecendo mais casos, mas é porque as pessoas estão se conscientizando e estão denunciando. Então, eu creio que é indispensável a questão da divulgação. Falar dos casos, colocar na mídia, mas assim, cuidado com essa questão. É claro, se tem provas, eu creio que tem que colocar, tem que divulgar. Caso assim, tem pessoas que chegam para nós lá querendo entrevista, para falar a respeito do assunto, essas coisas existem. Pessoas com coração bom mesmo, que quer ajudar. Agora tem pessoas que a gente sabe que eles estão com um problema de audiência, estão querendo dar audiência. Eles falam, mas vocês não têm nenhum caso? E a gente fala, não, isso não, a gente não faz, a gente não quer. Porque isso vai causar mais problema para a criança, que a gente chama de revitimização das vítimas. A criança se torna vítima de novo, se torna vítima. Toda vez que ela tem que contar isso, que ela tem que passar isso para frente, ela sofre novamente. Então esse problema da mídia, a gente tem lá também. A perversidade do negócio, ela vai bem além do que a gente pode imaginar. Não é só a questão do abusador, tem todo um entorno disso aí, né? Gente querendo encobrir, gente querendo ganhar em cima disso, até quem quer ganhar notoriedade aí com audiência e tudo. Quer dizer, é uma perversidade muito grande, né? O negócio vai longe, né? Eu não posso falar que esse é um tema que a gente poderia ficar a madrugada inteira falando sobre ele, porque é muito agradável, porque realmente não é. Mas que realmente esse programa sirva para motivar as pessoas a pensarem mais sobre esse assunto e a conversarem mais sobre esse assunto com a vizinhança, com os amigos, para que realmente casos assim sejam mais expostos, né? Que as pessoas possam ser julgadas por causa disso. Sabe, Paulinho, uma coisa que eu acho assim importante de mencionar, eu acho que, por exemplo, drogas foi um tabu de se falar na igreja,
igreja por muito tempo, até que os jovens da igreja, filhos de líderes e tal, começaram a se envolver com drogas. Então aí começou a se falar. Né? Álcool sempre foi falado, porque muita gente que se convertia era alcoólatra e tal. Depois drogas demorou um tempão para se falar, não se falava. Esse aí é um outro assunto que hoje ainda é tabu, assim como, por exemplo, violência contra a mulher, que a gente sabe que acontece. Outro assunto, é verdade. Essa é uma outra pauta aí, mas nem vamos falar disso agora, mas eu tenho certeza, mas você coisa sabe que acontece, né? Que tem gente apanhando aí, mulherada apanhando na igreja de monte. E é tabu. Não se fala. Bullying é outro negócio que não se fala, mas acontece na igreja também. Então, acho que são coisas que, como ficou claro aí, a informação ajuda a combater isso aí, né? Então, o seu programa é uma audiência qualificada de gente que é formador de opinião, é fundamental. Acho que o Espaço está tendo coragem de fazer uma coisa que muita gente não teve ainda. Exatamente. E eu acho que isso aí é uma coisa muito importante. Só pra falar uma coisa que eu acho importante, assim, hoje eu tô muito triste. Tinha um cachorrinho abandonado na rua, eu fui tentar ajudar, e aí no ônibus eu vim chorando, porque assim, eu já sabia qual era o tema do programa, e aí eu pensei, caramba, a gente não era pra viver assim, a gente era pra estar no Éden, em plena comunhão com Deus, só que a gente sempre estraga tudo. E assim, o Cristiano tá passando mal, acho que tá todo mundo meio mal aqui, eu tô mal com isso, mas assim, é importante lembrar que por mais que seja difícil pra gente perdoar uma pessoa dessa, que Deus morreu por uma pessoa dessa. E se por acaso você, uma pessoa que já foi abusada ou que abusou, tenha certeza disso. E a pessoa que foi abusada que consiga perdoar, uma coisa que eu acho dificílimo pra mim perdoar, mas que você consiga. E se você já foi abusador, que você acerte as suas contas com Deus. Ou se você que é cristão e conhece um caso desse, por favor, ajude a família, ajude a criança, denuncie, encaminha para um psicólogo, procure, assim como tem o Gilson, acredito que tem outras pessoas trabalhando em outros lugares. Não deixe isso passar. O que a gente puder fazer para minimizar, e até um tema de oração, mesmo que a gente não conheça casos específicos, que a gente ore por essas crianças e essas pessoas que fazem isso, né? Essas famílias que são destruídas. Eu tive uma aluna, como o Gilson falou, já era uma pessoa que estava falando disso depois de muitos anos que aconteceu. Eu tive uma aluna que é uma amiga minha hoje, e ela passou por isso na infância. E não era de classe social baixa, não. Eles eram de classe média e tal. E foi uma coisa assim que ela passou por esse problema da parte de um irmão mais velho, que abusava dela. Quando eles cresceram, os dois se converteram. Nossa. E teve uma situação, e eles sabem, só eles dois sabiam disso, né? E ela contou assim, muito emocionada, não podia ser diferente, da reconciliação que eles fizeram diante de Deus. Os dois salvos agora, crentes, revendo, né, reavaliando toda aquela situação e se perdoando diante de Deus, assim, só pela graça mesmo, né? E hoje eles são amigos, se respeitam, tal, são casados e tal, cada um tem a sua família. Então, assim, é possível sim, eu creio que é possível sim recomeçar, né? Pela graça de Deus, tanto o abusador quanto o abusado. Agora, é difícil passar por isso e viver isso e enfrentar isso, mas eles conseguiram. Caramba, que história. Que assustador, mano. Ô, galera, Oi. vou precisar de sair. Minha sogra não tá passando bem, Rosana vai vir me buscar. Precisa dar um socorro lá. Beleza, Gil. Vai lá, cara. Abração. Juliano? Já foi, mano, já foi. Demorou, malandro. Isso porque era sogra, imagina se fosse outra pessoa.